Olá, acadêmicos. Mais uma vez, Fundamentos da Matemática 3. O nosso tema da aula de hoje é equações polinomiais. Pode ver que é a primeira parte, porque dividimos essas equações em duas partes. Para que eu consiga compreender melhor equações polinomiais, eu tenho que lembrar lá de polinômio, equações polinomiais. Então, tudo aquilo que eu estudei de polinômio vai ser necessário que eu compreenda para desenvolver essas equações polinomiais. Desde lá do início de o que é um polinômio identicamente nulo, o que são polinômios idênticos, qual o grau do polinômio, como operacionar com o polinômio, tanto na adição como na multiplicação, na divisão. Lembrar também dos teoremas, tanto de D'Alembert, Breuil-Rufino. Então, todos esses teoremas que foram vistos lá no polinômio, serão necessários eu trazer esse conhecimento para as equações polinomiais. Aí você pode dizer, mas professor, mas é necessário? Sim, a matemática, o estudo dela é cíclico. Tudo aquilo que eu vou avançar no meu estudo, eu retorno todo o conhecimento anterior para depois avançar mais um pouco. Imagina se a matemática, o conhecimento fosse linear. Aí quando chegasse no final do curso, você não lembrava mais o que foi que a gente viu na primeira ou na segunda aula. Aí com isso seria um desespero, como é que eu vou operacionar a última aula se eu não lembro mais nem da aula anterior? Então, a matemática, esse conhecimento é sempre cíclico. Tudo que eu vou aprender, preciso do conhecimento prévio anterior. E o gostoso é porque a gente tem esse direito de retomar e até observar que a gente tinha alguns momentos, alguns conceitos não tão claros ou equivocados. Para que isso aconteça, sempre é necessário que você adiante os seus estudos, procure novas informações. Uma das ferramentas que eu gosto muito da matemática chama-se História da Matemática, a disciplina a qual vocês já estudaram. Então, vocês podem observar que tudo aquilo que nós vamos aprender nessa aula de hoje, eu vou buscar um pouco desse conhecimento na aula anterior, para que eu agregue mais valores e compreenda melhor o desenvolvimento das minhas equações polinomiais. Nas equações, a gente também vai falar de o grau da equação, que é o meu polinômio, vou descobrir quem são as raízes, como escrever uma equação numa forma expandida, como escrever ela na forma do produto de suas raízes. Então, se eu falo em raízes, nós já vimos na aula anterior como desenvolver e calcular utilizando a raiz de um polinômio, certo? Então vamos lá para o primeiro. O que são equações polinomiais ou equações algébricas? Isso vai depender muito da escrita ou como o autor escreve esses livros de matemática. Alguns usam equações polinomiais, outros usam equações algébricas. Por que isso? Porque a gente sabe que na matemática a álgebra é o estudo da matemática através das suas letras. Então, as letras na matemática elas representam valores. É diferente de outra disciplina que as letras têm a sua composição completamente adversa da nossa. Nós conseguimos manipular ou desenvolver cálculo utilizando as letras e números. E quando isso acontece, estamos estudando a álgebra. Por isso que eu posso chamar tanto equações polinomiais como equações algébricas. E qual a principal diferença entre a equação polinomial e um polinômio? Você viu que no polinômio eu tinha p de x igual a uma expressão algébrica. E o que são equações algébricas? É uma sentença matemática aberta que eu vou igualar a quem? A zero. Então, com isso a gente pode desenvolver algum cálculo. Nesse primeiro caso aqui, o que, ó? Minha equação polinomial é do tipo p de x igual, ó, igual exatamente como o meu polinômio. Lembra lá? Como transformar a equação polinomial na forma irredutível? Certo? Então aqui está uma síntese bem clara com apenas uma questão, onde eu peguei quem, ó? A minha expressão 5x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6 igual a 2x ao quadrado menos 15x menos 4. O que é que eu vou fazer para transformar na forma irredutível? Primeiro, vou transcrever toda a segunda parte da igualdade para o primeiro membro da igualdade, o primeiro lado. Você observe que eu vou fazer a relação sinal. Que na matemática, às vezes a gente comete alguns deslizes, alguns equívocos na forma de falar. Diz, o que está de um lado passa para o outro mudando de sinal. Na verdade, eu nunca vi número andando. Então, eu jamais vou ver esse número passando. O que a gente faz é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O que quer dizer isso? Se eu tenho 2x de um lado da igualdade e quero anulá-lo, esse valor, eu somo com menos 2 de um lado e somo com menos 2 do outro.
Então 2x menos 2x dá 0. Aí esse número desaparece e aparece do outro lado. Aí alguns dizem, passou para o outro lado com o sinal contrário. Esse é o princípio aditivo, que a gente deve utilizá-lo vez por outra nas aulas, para que os nossos alunos comecem a se adequar com a linguagem mais formal dentro da matemática, certo? Então com isso eu vou fazer o quê? Eu vou agrupar os termos ou os monômios semelhantes. 5x ao cubo só tem ele, então vai ficar ele. Depois eu tenho 3x ao quadrado e 2x ao quadrado, ambos negativos. Soma-se e repete sinal. Vou ficar com quem? 5x ao quadrado. Depois eu tenho quem? 15x. Tem alguém com x? Não. Permanece o 15x. Depois quem? 6 mais 4 dá quanto? 10 igual a 0. Agora eu tenho uma equação polinomial, porque é uma sentença que é igual a 0. Então isso, o valor de x pode ser determinado de várias maneiras. Então eu tenho agora a forma irredutível. Mas ela não está bem irredutível ainda, porque não está completamente irredutível. Eu já transformei em equação polinomial. Porque os coeficientes das minhas variáveis, ou dos termos dependentes, todos eles são divisíveis por 5. Observa lá. 5, 5, 15 e 10. Então, se eu dividir todos por 5, eu vou ficar com um polinômio, ou uma equação polinomial, x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Se você perguntar, mas professor, e aí? A resposta seria diferente da equação? Não. A equação pode estar escrita de uma forma diferente, mas suas raízes são equivalentes. O que são equivalentes? Dá o mesmo resultado. São equações equivalentes que me resultam a mesma raiz. Quer dizer, se eu calcular a raiz dessa equação da forma irredutível, também vai ser raiz da outra, que eu ainda não reduzi, ou simplifiquei por 5, certeza absoluta. Porque essas equações são equivalentes. Então ela vai me dar a mesma raiz. Tranquilo até aí. Vamos lá. Conjunto de solução de uma equação polinomial. Então, o que é uma solução de um polinômio? Então, como já nós vimos de uma equação, então já vimos uma solução de um polinômio. Imagina eu estar com esse polinômio aqui, 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 10x menos 6 igual a 0. E digo que averigue se o valor 2 é raiz do meu polinômio. Será que vai ser raiz? Lembra de polinômio? Como é que a gente viu se era ou não? Então eu vou fazer o quê? Eu vou calcular no lugar do x quem? O 2. Então eu vou ficar 2 vezes 2 ao cubo menos 5 vezes 2 ao quadrado mais 10 vezes 2 menos 6 igual a 0. Então 8, 2 ao cubo é 8 vezes 2, 16, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20, mais 20 menos 6. E agora? 20, anula-se. 16 menos 6, anulou? Não. Por que anulou? Se você olhar no slide, o que é que tem lá no slide? Isso, gente, eu tinha lá 16, não 6. Então, se aqui é 16, agora vai ficar exatamente igual a, anula esse com esse, 0 igual a 0. Se acontecer isso na minha expressão, o que é que acontece? O 2 é raiz da minha equação polinomial. Então, a maneira de averiguar se ele é raiz é fácil. Lembra lá? Valor numérico de um polinômio. O que é que a gente fazia com o valor numérico? Pega aquele valor, substitui no lugar da variável e desenvolve os cálculos. Com isso, nós vamos ter certeza se... No valor numérico não precisa ser igual a 0, mas na equação, se eu ficar 0 igual a 0, é porque esse valor é raiz dessa equação. Bem fácil. E se eu não quisesse fazer dessa forma, eu poderia usar o quê? Teorema de D'Alembert. Como assim? Se eu dividir o meu polinômio por x menos 2, o resto tem que ser igual a quanto? 0. Então vamos lá fazer de novo? Vamos fazer o quê? Por Breuer fino ou utilizando a divisão polinomial? Vamos fazer por Breuer fino, ver o que acontece? Eu tenho 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 10x
menos 6 igual a 0. Eu estou dizendo que ele é dividido por 2 é raiz dessa equação polinomial. Então, ó, se 2 é raiz, eu vou utilizar o dispositivo prático de Breuil-Fino, colocar 2. Aqui os coeficientes, 2, menos 5, 10 e menos 6. Rapaz, tem gente reclamando, 16, pessoal, tá ruim da vista, hein? 16. Vamos lá. Com isso, vamos fazer o quê? O que é que eu disse? Repete primeiro. 2. 2 vezes 2, 4 menos 5, menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 10, 8. 2 vezes 8, 16. Mais menos 16, 0. Ó, o resto deu 0. Mais uma vez, podemos afirmar que o 2 é raiz dessa equação polinomial. Porque, segundo o teorema de D'Alembert, se nós fizermos a divisão polinomial pelo critério pela raiz, o resto tem que dar exatamente igual a 0. E utilizando o dispositivo que é bastante prático de Breuil-Fino, nós conseguimos provar que o 2 é raiz do meu polinômio. E se eu quisesse averiguar, gente, por acaso, se por outra maneira, sem ser o dispositivo prático de Breuil-Fino, uso o teorema de D'Alembert, divisão polinomial. Pega o polinômio, divide por x menos 2. Se a divisão me der um polinômio e o resto do lado é 0, é porque também foi provado pelo teorema que isso é uma pura verdade. Ok? Teorema fundamental da álgebra. Isso é bastante importante que a gente saiba, que a gente desenvolva. Lembra que a gente falou o grau do polinômio? Na equação polinomial também vamos precisar. No teorema fundamental da álgebra diz toda equação polinomial P de x é igual a 0, com grau maior ou igual a 1, aceita pelo menos uma raiz complexa. Aí você fala, mas professor, tem equação de segundo grau que eu resolvo dar 2 números inteiros. Não deixa de ser um número complexo, onde a parte imaginária dá 0. E se eu resolver uma equação que ficar menos raiz de 8, ou desculpa, raiz de menos 8, então aí ele vai admitir uma raiz complexa, onde vai aparecer a parte real e a parte imaginária. Então, toda equação polinomial de grau maior ou igual que 1 tem pelo menos uma raiz complexa. Não sou eu que estou afirmando, sim um teorema fundamental da álgebra, feito e estudado por tantos algebristas. Teorema da decomposição em fatores do primeiro grau. Então, se eu tenho um polinômio de grau maior do que 1, esse polinômio pode ser escrito de que forma? De uma forma de decomposição em fatores do primeiro grau. Toda equação de segundo grau eu posso escrever na decomposição de uma equação do primeiro grau, um produto entre elas. Da equação do terceiro grau, do quarto grau, então eu posso escrever em decomposições de equações. Então, dessa forma, está escrito aqui, ó, P de x será igual a n, lembra do que é n? É o termo, o coeficiente de quem? De maior grau. Se ele for 1, é o melhor que tem, porque a gente não precisa colocar esse valor aqui. Então, ó, determine o conjunto de solução da equação polinomial, sabendo que 2 é raiz e com multiplicidade dupla. Então, vamos fazer o seguinte, vamos matar os dois. Vamos determinar a outra terceira raiz, porque é um grau 3. Então, eu vou utilizar o dispositivo prático de Breuil-Fino e depois eu vou escrever esse polinômio na forma de decomposição. Então, eu vou ficar x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 8x menos 4 igual a 0. Ele diz que ele tem multiplicidade 2 de raiz, quer dizer, o 2 é raiz 2 vezes. Então, aplicando o dispositivo prático de Breuil-Fino, o que é que eu vou fazer? Ó? Se é 2, eu vou colocar aqui, e aqui os coeficientes. 1, menos 5, 8 e menos 4. Se é raiz, o resto já sei que vai ter que dar 0. Então lá, basta 1, 2 vezes 1, 2, menos 5, menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6, mais 8, 2,
2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Ok. Realmente 2 é raiz. Se eu quero averiguar se ela tem multiplicidade 2, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse polinômio agora. Quem é esse polinômio? X ao quadrado menos 3x mais 2. Você viu que houve a redução de 1 grau para cá. Então, ó, se a multiplicidade 2, eu vou pegar 2 de novo. E agora eu vou pegar aqui 1 menos 3 e 2. Então, novamente, repete o primeiro 1. 2 vezes 1, 2. Menos 3, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2 mais 2, 0. Novamente. Então, se deu 0, verdade, ele é multiplicidade 2. E o outro polinômio daqui seria quem? X menos 1. Se a x menos 1 é igual a 0, então isso significa dizer que x é igual a 1. Então, quem são as raízes? 2, 2 e 1. Então, eu tenho essa terna que são 3 raízes desse polinômio. E como é que eu poderia escrever esse polinômio na forma de uma decomposição? X menos 2, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 1. Certo? Então, com isso, a gente tem agora, ó, o meu polinômio. Por que o meu AN eu não escrevi aqui? Porque o AN aqui é 1. Então, 1, ele pode ser escrito ou não dentro do meu polinômio, porque ele é um elemento neutro da multiplicação, então a obrigatoriedade de escrevê-lo não é tão grande. A gente pode subentender que é 1. Então, com isso, a gente vai concluindo esse módulo, que nós temos essa parte do estudo de polinômios, e aguardo vocês com bons estudos, desenvolva todas as questões que daremos continuidade às nossas aulas.